E aí, pessoal, tudo bem? Professor Maicon aqui e bora para mais um vídeo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Faz um tempinho já que eu não apareço por aqui gravando vídeo. É, Eu vim aqui para dizer que a gente vai começar agora uma série de vídeos voltado para matemática básica, é, em especial para ajudar os meus alunos, certo? Então, nós iremos desde da parte mais conceitual, desde exercícios. E serão conteúdos voltados para o oitavo ano do ensino fundamental. Então, vai ajudar bastante tanto os meus alunos como quem queira prestar concursos, vestibulares e fortalecer a matemática básica. Como que vai funcionar? Basicamente, eu irei gravar alguns vídeos. Eu espero que sejam curtos, no máximo 20 minutos, para não ficar muito pesado também. E serão várias aulas, tá? Então, como você já deve ter visto aí no título do vídeo, hoje a gente vai falar sobre equações do primeiro grau. Na verdade, a gente vai fazer uma revisão, tá? Que no oitavo ano nós já temos a ideia de equação. Então, o primeiro contato com equações de primeiro grau vai ser no sétimo ano. No oitavo ano a gente aprofunda esse conhecimento e conhece inequações, sistema de equações e outras coisas. Então, na aula de hoje, nós iremos retomar a ideia de equações. Teremos mais algumas aulas conceituais aí de inequações, de conjuntos numéricos, de equações lineares com duas incógnitas, certo? E um, é, iremos fazer alguns exercícios no final. Então, como que vai ser? Teremos aulas teóricas, né, conceituais aqui com exemplos, e depois teremos uma aula só para exercício. E aí, durante a aula aqui, já vou avisando também, como eu estou morando aqui em outro lugar, e aqui no meu escritório fica bem perto da rua, então é bem provável que durante a aula vocês escutem barulho aí de cachorro, de carro, tá? Mas eu espero que isso não venha atrapalhar, tá bom? Então vamos aqui para o que eu preparei para vocês, para a gente não perder muito tempo. E a ideia é que assim a gente consiga ver bastante coisas durante esse ano referente ao oitavo ano. Então, esse capítulo, né, essa unidade a gente vai falar igual ou desigual, né? Só o que muda é o sinal. Essa é a chamada para o nosso capítulo. Então, a gente vai fazer uma revisão de equações do primeiro grau, certo? Mas antes, o que que nós iremos ver então nesse capítulo, nessa série de vídeos dessa semana? Basicamente, nós iremos consolidar aqui o conhecimento sobre equações que nós vemos no sétimo. Então, se não lembra, fica tranquilo que nesse vídeo a gente vai conseguir retomar bastante coisa. O foco vai ser então em aprofundar o estudo de inequações, não só aprofundar, porque agora vai ser o primeiro contato assim de vocês, né, pessoal do oitavo ano, para resolver, né, esse tipo de exercício. Você já tem a ideia, né, dos símbolos e tudo mais, mas os cálculos mesmo envolvendo inequações vocês estarão vendo agora. Depois, a gente vai introduzir equações lineares de duas incógnitas. Depois, a gente vai focar em representar essas equações lineares num gráfico e vamos entender o comportamento, né, dessas retas, dessas equações. E apresentar sistemas de equações lineares e seus métodos de resolução. Então, eu quebrei isso tudo em várias aulas, tá bom? Para não ficar muito pesado. Então, vamos começar a nossa retomada, tá? A gente vai retomar aqui então a ideia de equações do primeiro grau. Eu vou aumentar a tela para vocês e vamos acompanhar a leitura aqui então. Basicamente, o que é uma equação, tá? Uma equação, ó, é uma igualdade, certo? Eu vou até pegar um marca-texto aqui que eu acho que fica mais bonito, né? Vai ser uma igualdade
Se bem que o marca-texto não fica muito bom. Gente, eu estou testando aqui, tá? Faz um tempinho que eu não gravo, então eu estou testando de novo aqui algumas ferramentas, tá? Então, é uma igualdade entre duas expressões matemáticas, tá? É importante isso. Então, é uma igualdade entre duas expressões matemáticas que contém uma ou mais incógnitas. O que é incógnitas mesmo? Lembra? São valores desconhecidos. Normalmente, usamos qual letrinha para incógnita? A gente usa x, né? Y, z. O meu z é desse jeito, tá? Então, assim, são algumas letras comuns que a gente utiliza para incógnita, tá bom? E qual que é o objetivo, então, de uma equação? É descobrir o valor dessa incógnita. Quanto vale x? Quanto vale y? Quanto vale z? É esse o nosso objetivo, descobrir esse valor, tá? Esse valor desconhecido. E aí eu trouxe aqui para a gente ver alguns exemplos de equações do primeiro grau. Lembra, né? Vocês aí que já estão na faculdade, né? O pessoal do médio, vocês lembram dessa carinha, né? Então a gente tem um sinal de igualdade, tá? E expressões matemáticas. O que está desse lado, lembra como que é o nome? A gente fala que o que está aqui é o primeiro membro, certo? Se esse é o primeiro membro, tudo que está desse outro lado seria o segundo membro, tá bom? E aí, qual que é o foco da equação? É determinar o valor de x. Quanto vale x? Então, se a gente for olhar para essa expressão aqui, qual é a pergunta que a gente deve fazer? Qual o valor, que valor que é esse, que quando eu somo com 5, o resultado dá 10? Nesse caso está fácil, né? O x aqui vale quanto? X é igual a 5. Por que que o x é igual a 5? Se você pegar esse 5, esse x é igual a 5, e trocar aqui no lugar do x, vai ficar como? No lugar do x, você substitui a variável, né? Nesse caso, a nossa incógnita que seria o x, mas como a gente já sabe o valor, nesse caso, então substitui. Fica 5 mais 5 igual a 10. E aí eu pergunto, 5 mais 5 é igual a 10? Sim. Logo, a sentença ficou verdadeira, então x realmente é igual a 5. Claro que a gente vai ver depois, né, métodos mais rápidos de resolver isso daqui. Aqui embaixo, a gente tem uma outra equação do primeiro grau. Porque eu tenho a letrinha x, eu tenho uma igualdade e eu tenho expressões matemáticas. Só que aqui, antes, né, eu preciso o quê? Fazer a distributiva. Perceba que eu não consigo resolver o parênteses aqui, eu não consigo somar o x com 2, tá? Você não pode somar. Não dá, porque eu não sei quanto que vale o x. Para eu somar com 2, eu teria que saber quanto que é. O x pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Não. Como eu ainda não sei o valor de x, eu não consigo juntar com 2. Por isso que eu tenho que fazer o quê? Esse 3, ó, ele está multiplicando o parênteses, tá? Se não aparece nada aqui e está grudado, lembre-se que é multiplicação. Então, esse 3, ele multiplica todo mundo no parênteses, certo? Então, vamos fazer a conta, ó. Quanto que é o 3 multiplicado por x? Fica 3 vezes x, ou só 3x. Quanto que é 3 multiplicado por mais 2 aqui? Vai dar mais 6. E isso tem que ser igual a quanto? Igual a 15. E aí você pode pensar, né? Que valor que é esse que quando eu multiplico por 3, somos 6 dá 15? Aí você pode fazer o teste. Pega, se o x for 1, se o x for igual a 1, vai funcionar? Faz o teste. 3 vezes 1, 3. 3 com 6, 9. E 9 é igual a 15? Não. Então x igual a 1 não resolve. Pega x igual a 2 e faz o teste. No lugar do x, bota 2. E ó, fica 3 vezes 2 mais 6. Quanto que dá isso? 3 vezes 2 fica 6. Com 6, isso que dá 12. 12 é igual a 15? Não. Então também não vai resolver. Então não é solução. Pega x igual a 3. Faz o teste. 3 vezes 3 mais 6. 3 vezes 3 dá 9. 9 mais 6, isso daqui dá 15. Opa, ó, agora sim deu certo. Então, a solução dessa equação aqui é x igual a 3.
Porque se eu colocar o 3 no lugar do x, vai dar 15. Então, ó, vamos voltar na equação original nossa, lá, ó, nessa equaçãozinha original. E vamos testar. No lugar do x aqui, então, eu vou pôr o 3. Faz a conta agora, ó. Quanto que é 3 mais 2? Dá 5. 5 multiplicado por 3 dá 15, tá? É claro que no dia a dia a gente não resolve, né, desse jeito, tá bom? A gente não fica testando, chutando valores, tá? Isso daqui é só para a gente relembrar qual que é a ideia. A ideia é o quê? É descobrir o valor do x. Mas para isso a gente vai usar métodos, né, que são mais eficientes do que ficar chutando e testando. Aqui também, ó, são exemplos de equações de primeiro grau, tá? E aqui também. O foco aqui, inicialmente, não vai ser resolver exercícios, tá? Aqui é só a gente primeiro relembrar, vai ter uma aula só de exercício. Antes das aulas de exercício, eu quero retomar com vocês a ideia do que é uma equação, tá? Então, o foco aqui, hoje, é só fazer essa repescagem, tá bom? A gente vai fazer bastante exercício depois. Então, continuando aqui, o que que é importante lembrar, tá? Algumas propriedades que existem para a gente resolver equações. Que nem como eu disse, nós não vamos ficar testando, né, valores para descobrir o valor, para descobrir a resposta. Até porque vai ter equações que são muito mais complexas para a gente ficar testando. E para isso a gente tem que lembrar de algumas propriedades, que é a propriedade aditiva e a multiplicativa. Professor do céu, o que que é isso? Relaxa, tá? Acalma o coração aí, respira, que é básico, tá? O nome parece complicado, mas é básico, tá? Então vamos lá para a lousa para a gente ver, ó. Como que funciona? O que que diz a propriedade aditiva? Aditiva vem de adicionar, tá? Adicionar, subtrair. Então, qual que é a ideia? Lembra que na equação, lembre disso, a equação ela vai ser a nossa balança, tá? É uma balança. Então, quando eu falo que está igual, imagine que eu tenho uma balança, tá? Vou fazer uma balança bem medíocre aqui, ó, tá? Isso aqui é o pé da balança e aqui é onde vai os pesos, tá? As bandejinhas lá. Qual que é o foco da balança aqui? É fazer deixar ela equilibrada, tá bom? Se eu quero manter ela equilibrada, tudo que eu tiver de peso do lado esquerdo aqui, ele vai ter que ser igual os pesos que eu tiver aqui desse lado. Então, quando eu falo de equação, a ideia é essa, é eu manter os dois lados sempre equilibrados. E aí, você imagina que eu tenho, então, vou melhorar aqui um pouco o desenho, tá? Essas balancinhas aqui, barulho de moto, olha. E aí, vamos supor que aqui desse lado eu tenha 2 quilos, tá? E aqui eu também tenho 2 quilos, tá? Tenho, sei lá, tenho pacotes de maçã, tá? Então tem maçã e tem maçã, tem 2 quilos de maçã em cada lado. E aí a balança está equilibrada, tá? E aí vamos supor que desse lado aqui da balança eu coloque mais 1 quilo de maçã. O que que vai acontecer? A balança ela vai ficar mais ou menos assim, certo? Ó? Ela vai desequilibrar agora. Por quê? Porque o lado direito está mais pesado. Eu tenho mais peso, agora eu tenho 3 quilos aqui. E do outro lado ficou só 2. Então, um lado está mais pesado que o outro. O que que eu faço para poder equilibrar essa balança? Se eu coloquei 1 quilo do lado direito, para que eu mantenha o equilíbrio, eu tenho que fazer o que do lado esquerdo? Pôr 1 quilo também, tá? Então, se eu adicionei 1 quilo do lado direito, eu tenho que adicionar 1 quilo do lado esquerdo. Se eu vou lá agora e tiro 1 quilo daqui, perceba que agora eu fiquei com 3 quilos do lado esquerdo. Então, para eu manter o equilíbrio, eu preciso tirar de lá também. Resumindo, o que que isso quer dizer? Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Se eu subtraio de um lado, obrigatoriamente eu tenho que subtrair do outro para manter a igualdade. Se eu somo de um lado, eu tenho que somar do outro. Eu não sei se eu confundi aqui agora atrás, se eu não falei o contrário, mas a ideia é: se eu somo de um lado, eu somo do outro. Se eu subtraio de um lado, eu tenho que subtrair também do outro. Tá bom? Então é isso que diz, tá? Essa propriedade. Então, ó, se somarmos ou subtrairmos
o mesmo valor em ambos os lados de uma equação, a igualdade se mantém, por conta disso que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Como está equilibrada, ela vai se manter. E aí tem um exemplo aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar poluído aí para vocês. Então, ó, vamos entender aqui, ó. Imagine que a gente tem essa equação aqui, né, ó. X menos 3 igual a 5. O objetivo sempre vai ser o quê? Isolar o x. O x tem que ficar sozinho. E aí, se você olhar aqui, ó, o x, ele não está sozinho. Ele tem um valor que está junto com ele, que está atrapalhando, que é esse menos 3. Esse menos 3 aqui, ó, não deveria estar aqui, tá? E aí eu te pergunto, como que eu faço para esse menos 3 sumir daqui? Que valor eu tenho que somar para ele dar zero? Eu quero tirar. Então imagine o seguinte, você tem aqui, ó, eu vou fazer uma balança simplificada, tá? Você tem, você tem isso aqui, é uma balança, tá? É uma balança, tá? É uma balança aqui. Desse lado esquerdo, o que que você tem nela? Você tem o x e você tem o menos 3 aqui em cima. E aqui você tem o número 5, tá? A balança ela está equilibrada, porque tem o sinal de igual. O que que eu tenho que fazer para esse menos 3 sair daqui? Ora, eu vou pegar esse menos 3 e vou tirar daqui, vou jogar fora, tá? Vou jogar fora. Se eu tirar o menos 3 daqui, é a mesma coisa, então vou apagar aqui, ó. Eu tirei o menos 3, tá vendo? Eu tirei fora. Então, é a mesma coisa que ter ficado zero, né? Se eu ranquei ele daqui, ficou zero. Ficou nenhum agora, não tenho nada de menos 3, ficou zerado, tá? Então, só que como eu tirei 3 daqui desse lado, deixa eu voltar aqui, ó. Eu tinha o x menos 3 aqui, ó. Mas se eu tirei menos 3 daqui, o que eu tenho que fazer do outro lado também? Eu tenho que tirar daqui também. Porque senão a balança vai ficar desequilibrada. Como eu tirei 3 quilos daqui, eu preciso tirar daqui também. Seria mais ou menos essa ideia. E aí o que eu vou ter que pensar sempre? Na operação inversa, tá? Sempre pense na operação inversa. Se é mais, pensa no menos. Se é menos, pensa no mais. Então aqui como que fica? Se eu tenho aqui o menos 3, como que eu faço isso aqui dar zero? Eu somo 3 desse lado da balança. Só que se eu for somar 3 aqui, eu vou ter que fazer o que desse lado aqui? Somar 3 também. E aí vai ficar como, ó? Vai ficar x menos 3, só que agora eu somei 3, e do outro lado eu também somei 3. E aí, se você fizer a conta aqui, ó, 3 menos 3, isso aqui dá zero. Então, cancela. Então, x fica igual, 5 mais 3 dá 8, tá? Aí você faz o teste. Se você pegar esse x igual a 8 e trocar aqui na equação, vai dar 5? Vai, né? Porque ó, 8 menos 3 dá 5. Então, resolve. Então, é isso que está nesse exemplo aqui, ó. Se x menos 3 é igual a 5, então o que que eu posso fazer? Como esse menos 3 está atrapalhando, eu vou somar mais 3 para poder zerar. E aí eu faço a mesma coisa do outro lado, ó. Então, foi o que a gente fez ali em cima, tá vendo? E a gente descobriu que o x vale 8. Mas na prática, como que a gente resolve? Isso daqui, gente, é para vocês entenderem, tá? Lembra daquela regrinha? Tá somando de um lado, eu passo subtraindo para o outro. No dia a dia a gente vai resolver desse jeito. A gente vai pegar um valor e vai passar para o outro lado, somando ou subtraindo. A gente não vai ficar somando valores, né, o tempo todo. Então, como que seria o método prático? Ó? X menos 3 é igual a 5. O que que eu faço? Pego esse menos 3 que está subtraindo e passo para o outro lado somando. Então, ó, x é igual, o 5 que já está do outro lado, e esse menos 3 que eu joguei para lá, vira mais 3. 5 mais 3, x igual a 8. Então, na prática, a gente vai resolver dessa maneira, tá bom? Então, aqui seria o mesmo exemplo, só que um pouquinho maior aí na tela para vocês, tá? A multiplicativa é parecido com a da aditiva. O que muda é o seguinte: se eu tenho um valor multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Se eu tenho um valor dividindo, ele passa para lá multiplicando. Mas aqui vale também a ideia da balança, tá? Se eu tenho lá a balança, se eu tenho um peso aqui, sei lá, 2 quilos, né? E aqui 2 quilos também, vamos supor que eu multiplique esse lado aqui por 2. Faço vezes 2. 2 vezes 2 dá 4 quilos, tá? Aí.
Só que agora esse lado ficou mais pesado. Se eu multipliquei por 2 aqui, eu tenho que vir e multiplicar por 2 aqui também, que aí fica igual, que aí dá 4 quilos também. Então é a mesma ideia. Se eu multiplico de um lado, eu tenho que multiplicar do outro. Se eu divido de um lado, eu divido para o outro, tá? Mas, na prática, o que a gente faz? Eu tenho aqui, ó, 2x igual a 10. Esse 2 não está multiplicando? Sim. Então ele vai para lá para o outro lado dividindo 10. Então, ó, tá uma flechinha. Então x fica igual a 10 sobre 2. Gente, cuidado, não façam isso, ó. Não pode deixar esse 2x, esse 2 aqui e esse 2 aqui, tá? Não pode. Por quê? É o mesmo 2, tá? O 2, você não pode criar um número 2 a mais aqui. O que que você fez, na verdade? Você tirou o 2 daqui e moveu ele para cá, tá? Então, é o mesmo número 2. O que aconteceu é que ele trocou de posição. Você não criou o número 2 novo. Então, cuidado, você não pode deixar o valor duplicado, né? Porque esse 2 aqui não existia. Então, cuidado. O que você fez foi o seguinte: você pegou esse 2 aqui, arrancou ele e moveu para cá. Eu falo isso porque eu já vi acontecer muito isso. Então, ó, na prática, o que você fez foi isso, ó. Olha, você pegou esse 2, ó, e estava multiplicando, certo? Ele veio para cá, ó, dividindo, tá vendo? Então é isso que acontece. Por isso que não pode ficar, tá vendo? É o mesmo número 2, ele só trocou de posição. E aí, 10 dividido por 2, isso daqui vai dar 5, tá? X, então, aqui é igual a 5. Por quê? Porque 2 multiplicado por x vai dar 10. E como o x é 5, né? 2 vezes 5, isso dá 10. Tá? Então é isso que diz a propriedade multiplicativa. Então, se eu fosse fazer igual a balança, ó, eu tinha o 2x igual a 10. Eu vejo que esse 2 está multiplicando x. Então, se está multiplicando, o que eu tenho que fazer? Operação inversa. Dividir por 2, ó. Dividir por 2 dos dois lados. E aí, ó, 2 divide por 2 cancela, fica só o x. E 10 dividido por 2, isso daqui dá 5, tá? Então, são duas formas de fazer. Mas claro que essa daqui é muito mais prática, né? Deixa eu ver se que mais que eu tenho aqui, ou se era só isso hoje. Tá, então aqui é o nosso exemplo. E, só para a gente finalizar então essa aula, como que a gente resolve, tá? Os métodos aí de resolução. Equação, basicamente, a gente resolve isolando a incógnita, né? Ou seja, isolando a letrinha x que está ali, tá? Então, o objetivo principal, como a gente viu, é, é isolar essa incógnita, é deixar ela sozinha, tá? Em um dos lados da igualdade. Esse é o nosso objetivo. A gente sempre vai querer deixar essa incógnita sozinha em algum lado da igualdade. E para isso, então, a gente usa as propriedades de equivalência, tá? Aditiva e multiplicativa, ou seja, se está somando, passa para o outro lado subtraindo. Se está subtraindo, passa somando. Se está multiplicando, passa dividindo, né? E está dividindo, passa multiplicando. Então a gente basicamente está fazendo o quê? Nós estamos desfazendo, tá? A gente está fazendo um caminho inverso para descobrir o valor de x. Tá? Então a gente tem alguns exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês, para a gente poder aplicar essa propriedade, ó, tá vendo? Ó? Eu quero deixar aqui o x sozinho, só que eu tenho o 5 atrapalhando. Só que o 5 ele está somando. Então o que eu vou fazer? Para assumir, eu tenho que fazer a operação inversa do mais 5, que seria menos 5. Então eu vou subtrair menos 5 desse lado e vou tirar menos 5 desse lado. Então, ó, ficaria ó, com x mais 5. Eu vou tirar 5 no primeiro membro. Lembra? Isso aqui é o primeiro membro, isso aqui é o segundo membro. Eu tirei 5 no primeiro membro, igual a 12. Só que como eu tirei 5 no primeiro, eu tenho que tirar 5 no segundo agora também. E aí, ó, 5 menos 5 dá zero. Fica x igual a 12 menos 5, que tá 7, que dá 7. Que na prática é a mesma coisa que a gente fazer isso, né? Ó. Esse mais 5 passa lá para o outro lado, subtraindo. Ou seja, fica x igual a 12 menos 5. Porque é a operação inversa de mais, seria menos. E 12 menos 5, isso daqui vai dar x igual a 7. Tá? Mais um exemplo. Agora eu não tenho ninguém somando, eu só tenho o 3 que está aqui multiplicando. Se está multiplicando, qual que é a operação inversa? É divisão. Divisão por quanto? Por um número que está aqui, que é o 3. Então eu divido por 3 em ambos os lados, porque lembra, o que eu faço de um lado, eu faço do outro. 3
com 3 aqui, ó, vai cancelar, fica só o x, e x é igual a 18 dividido por 3. Isso aqui vai dar 6. Então, x é igual a 6, tá? Que é o que eu fiz aqui, ó. Então, a gente divide ambos os lados por 3, porque é o 3 que está multiplicando o x. Então, o 3 ali por 3 cancela, tá? E fica 18 por 3, que dá 6. Então, x aqui vale 6. Faz o teste. Pega esse x igual a 6 e substitui aqui. Quanto que dá? Aqui é multiplicação, lembra disso? Então, fica 3 vezes o x, que é 6. 3 vezes 6 dá 18. Então, bateu. Outro exemplo. Eu tenho aqui o 2x mais 7 igual a 15. Só que agora a gente vai resolver do método prático. Esse mais 7 vai lá para o outro lado. Por quê? Se está somando, ele passa subtraindo, operação inversa. Está aqui. E aí, ó, 15 menos 7, isso aqui dá 8. Tá? Pessoal, se estiver indo muito rápido, tá? Você pode reduzir a velocidade do vídeo, pausar e voltar de novo, tá bom? É que aqui é mais uma revisão mesmo, tá? Depois a gente vai fazer exercício nas próximas aulas. 15 menos 7, isso aqui dá 8. Tá? Então ficou que 2x igual a 8. Quem que eu vou olhar agora? Quem que está atrapalhando? Quem que está com x? É o número 2. E esse 2 ele está multiplicando, ele está somando, ele está dividindo, ele está o quê? Ele está multiplicando. Tá? Se ele está multiplicando, ele vai ter que ir lá para o outro lado, né? Lá dividindo 8. Então, ó, ele veio dividindo 8 aqui, ó. 8 dividido por 2, x igual a 4. O que que eu sugiro? Que você tente resolver esse mesmo exercício sozinho, entendeu? Tenta resolver sozinho e vê se você vai chegar no mesmo resultado que eu cheguei aqui. Se tiver dúvida, aí você volta para ver o vídeo. O outro exemplo, tá? Mesmo esquema. Vamos olhar primeiro os valores que estão somando ou subtraindo. Nesse caso, eu tenho aqui o menos 2. Se aqui eu tenho menos 2, vai ter que ir lá para o outro lado, somando. Ó, minha cachorrinha já está fazendo arte. Então, ó, você tem menos 2, vai lá para o outro lado, somando 2. Então, ó, fica 4 mais 2. 4 mais 2 dá 6. Agora vamos olhar aqui para o x. Quem que está com o x? O número 3. E esse 3, ele está multiplicando ou está dividindo o x? Ele está dividindo. Se ele está dividindo, ele vai ter que vir aqui, ó, multiplicando 6, que é o que aconteceu aqui, ó. E aí, 6 vezes 3, isso dá 18. Então, o que que você faz agora, ó? Copia essa equação aqui de novo e tenta resolver ela, né? E vê se você consegue chegar nos mesmos resultados aí. E acho que é o último exemplo é esse. Ah, tem mais alguns exemplos aqui. Esse exemplo, a gente vai ter que antes, lembra? O mesmo caso lá, ó. Eu tenho que fazer primeiro a distributiva, tá vendo? Tenho que fazer a distributiva, porque eu não consigo somar esses dois valores aqui, tá? Não dá para somar. Como não dá para somar, a gente precisa primeiro pegar esse 3 e distribuir. E aí você faz. Quanto que é 3 vezes x? 3x. Fiz primeiro esse. Quanto que é 3 vezes menos 2? Né? 3 vezes menos 2. 3 vezes 2 dá 6, mas aí tem regra de sinal. Mais com menos dá menos. Então lembra, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Certo? Tá aqui. E igual a 9. Agora ficou fácil, porque agora a gente aplica o mesmo método que a gente usou anteriormente. Se eu tenho esse menos 6 aqui, ele vai lá para o outro lado como mais 6, né? A gente troca a operação inversa sempre. Vai ser sempre o mesmo número, só que com o sinal trocado. E aí 9 mais 6 deu 15. Agora eu vou olhar de novo, ó, lá para o nosso x. Quem está com x? É o número 3. E esse 3 ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, ele vai ter que vir para cá, dividindo esse 15, que veio para cá. Ó. E 15 dividido por 3, a gente tem que x é igual a 5. E tem mais um exemplo aqui, ó. Meu Deus, normal. A cachorra tá, não pode ouvir nada que já fica doida. E aqui é o mesmo esquema. Vamos olhar para quem está somando, tá? Vai passar lá para o outro lado. Esse daqui eu vou deixar para vocês aí de desafio, tá? Tente fazer e se não conseguir, olha os passos aqui, ó. Então, ó, primeiro passo,
Depois aqui, ó, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo e sexto passo, que é a resposta. Tenta resolver e depois você volta aqui no vídeo para olhar esses passos e tentar entender, tá? Então, gente, resumindo, né, só para a gente finalizar, vocês viram que além de usar tudo aquilo, a gente viu essa propriedade aqui, ó, tá? A propriedade distributiva lá no exemplo 5 que a gente tinha, inclusive no anterior, né, que a gente teve que fazer o quê? Distribuir, tá? O nome que a gente se dá para isso é propriedade distributiva, que basicamente, se eu tenho um valor qualquer multiplicando dois valores e um parênteses, é só eu fazer esse valor vezes todo mundo. Ou seja, eu pego o valor de fora e multiplico por todo mundo que está dentro, tá? Igual aqui, ó. Eu pego esse 3 que está fora e multiplico tanto x como esse menos 2. Se eu tivesse mais números, multiplicaria todo mundo. Por exemplo, ó, 2 vezes um mais x mais y, por exemplo. O que que ia acontecer? Esse 2 teria que multiplicar todo mundo aqui, ó. Ficaria, ó, 2 vezes um 2. 2 vezes mais x fica mais 2x. 2 vezes mais y fica mais 2y, tá? É bem tranquilo mesmo, tá bom? E turma, o que eu tinha preparado para hoje era isso. Até passou um pouquinho do tempo que eu tinha planejado, deu 30 minutos de vídeo. A ideia era que durasse 20, mas eu não queria também fazer muito correndo. E qualquer coisa eu quebro o vídeo no meio também. Mas era isso que eu tinha preparado hoje. É mais uma retomada, uma revisão, né, de equações. O foco não é nem tanto ensinar equações aqui agora, seria mais relembrar, rever, ser um negócio mais prático. Eu acho que daqui umas 3, 4 aulas a gente vai fazer uma aula só de exercício. Aí eu vou resolver tanto equação como algumas inequações, tá? Então o próximo conteúdo vai ser, o próximo vídeo vai ser sobre inequações. E aí a gente se vê lá e eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a relembrar, tá? Alguns conceitos. Gente, no mais é isso. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima.